Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Oi, doutor Henrique, tudo bem? Ei, Mário, tá bom? Tá bom. Tudo bem com todo mundo aí? Johnny Bravos? Bom demais. Santa Paz? Tudo bom por aqui. Você fala Johnny Ô, Bravo? Adalberto. Johnny Bravo? Não, eu tô brincando agora só. Aqui, ô Adalberto, deixa eu falar um negócio sério. Sério não, só falar um negócio sobre essa coisa do... Você falaria para um vizinho que ele não tá bem, tal. Deixa eu falar uma máxima da medicina assim. Você sabe que nem toda vez que eu, médico, vejo um trem... Desculpa, né? Não deu nem tempo de dar boa tarde, já tá falando trem, né? Mas é porque senão eu vou esquecer. Você tá ensinando a gente? Fica à vontade. O espaço é seu, doutor Henrique, o espaço é seu. Ô, Mário, é porque é o seguinte, ó, nem toda vez que eu vejo algo no consultório de errado no exame físico, isso se comprova no exame em que eu vou pedir para confirmar, certo? Então isso aconteceu com minha segunda mãe. Eu tenho uma segunda mãe, assim, na vida, né? Uma moça que cuidou de mim a vida inteira, que no dia do casamento, a minha mãe chamou ela para entrar junto, pra você ter ideia, né? Enfim, essa moça veio passar um final de semana comigo em casa e eu falei, Zina Maria, ó, você tá anêmica. É certeza, tá branca feito uma vela, a hemoglobina dela veio 14. Então a máxima é, e veio normal, 14 quer dizer normal. Nem toda vez que você olha algo no sujeito errado, quando você chama no exame, o exame confirma. Às vezes você errou mesmo na análise. Qual é o problema, Adalberto? É que toda vez que o exame veio errado, ou pelo menos quase toda vez que o exame veio errado, você devia ter visto e não viu, entendeu? Então é melhor você arriscar pelo excesso do olho que você tá olhando e falando, rapaz, tem um trem errado aí, é melhor você arriscar e investigar do que você ignorar. Porque é aquele momento da mínima dúvida que você tenha no consultório, é aquele momento que o diagnóstico vem. E é o momento em que você não vê, em que você não olha aquilo que você deveria ter olhado, que o diagnóstico passa e você não dá o diagnóstico. Então, o que eu quero dizer com isso? Passou no elevador, na escada, bateu os olhos no velho, o velho tá diferente, avisa o velho, pô. É melhor você avisar ele. O novo também, né, doutor dormindo... Hein? O novo também, né? Não, o novo também. Tô usando só de jargão, só jeitão de falar só. Não, olhou alguém, tá diferente, cara, avisa o sujeito. Fala, cara, você não tá normal não, bicho. Faz uns exames aí. É melhor pecar pelo excesso. E não é pra ficar paranoico, é só pra... põe pra fora. Porque vai que o cara tá descobrindo um trem ali agora, entendeu? Que outra pessoa viria só daqui 10 meses. É melhor. Então é bom falar pra pessoa. Tô te achando, tá na tiriça. Doutor, isso também é importante pra saúde mental, né? Porque às vezes alguém tem que falar pra pessoa, olha, será que você não estaria num quadro quase de depressão? Estou te achando meio quieto, sem sair de casa, falando baixo. Porque às vezes a pessoa que está entrando em depressão, ela acha que está triste, não está percebendo. Ou estou falando bobagem? Não, tá falando bobagem não. Isso é um super tabu, né, Mário? Porque envolve um nível de intimidade, envolve uma preocupação de estar sendo invasivo, né, na sua fala. A gente às vezes acaba não falando. Isso é a mesma coisa da barriga da grávida, né? A mulher precisa estar com 65 meses de gravidez para você ter coragem de falar com ela. Você está grávida? Porque volta e meia você fala para a mulher que está só mais barrigudinha que ela estava grávida. E isso, com o tempo, as pessoas foram acostumando a não falar sobre gravidez. É a mesma coisa. Você fica meio com a sensação, mas o certo é o que o Mário está falando mesmo. O certo é a gente introduzir o assunto com a pessoa. Falar, cara, você está meio diferente nos últimos dias. Você não está achando que você está precisando de ajuda, está acontecendo alguma coisa, você quer falar, eu posso tentar te ajudar, você tem que estender a mão. Esse estender da mão na psiquiatria é muito importante mesmo. Aí, viu? Começamos bem, Adalberto. Ele assim já trouxe uma explicação ali. Não, mas inspirado em nós. Inspirado em nós. Nós trouxemos assim, doutor Henrique. O mérito é do senhor, mas quem levantou a bola fomos nós, tá, doutor Henrique? Assistência nossa. O golaço foi seu. Tem dúvida aqui, José Campos. Olha a dúvida dele, doutor. Interessante, hein? Ô, Mário, pergunta aí pro doutor Henrique. Eu já operei de varizes. As minhas pernas estão lisinhas, não estão com varizes. E eu nem tinha muita veia, mas eu trabalho o dia todo em pé, andando. Chego em casa, dá uma coceira na perna, fico com vontade de coçar até arrancar sangue. E uma dor nas pernas. Então ele operou de varizes, pareceu tudo certo, a perna está lisinha, limpinha, mas quando ele chega em casa, doutor, ele trabalha em pé, uma coceira e dor na perna também, muita dor nas pernas, depois da cirurgia. Tem algum remédio para isso? José Campos. Tem algumas medidas que ele pode tomar para isso reduzir, tem algumas medicações que ele pode tomar e tem às vezes até indicação de refazer a cirurgia. É o seguinte,
operar as varizes e ver as pernas livre de varizes não significa dizer que você não tem mais varizes ou que você não está fabricando outras varizes. E um dos grandes vilões para varizes, Mário, é você ficar de pé o dia todo. O de pé o dia todo, principalmente se não está andando, ele é um inferno para quem tem varizes. Isso e ficar sentado com as pernas penduladas para baixo, né? Isso é o que faz o retorno venoso, a volta do sangue para dentro do coração, ser baixa. E vai fazendo a veia, que ela é muito distensível, a veia como se fosse um cano com material da bexiga, com material da bola de encher com a boca. É um cano que tem uma capacitância enorme. Então, o sangue, ele prefere ficar ali do que ele subir. E quanto mais ele fica ali, mais ele elarguece, vamos chamar assim, mais ele alarga essa veia, mais as válvulas que a veia tem ficam insuficientes e não conseguem trabalhar. Isso vira um mecanismo vicioso, assim, quanto mais, quanto mais. Então, pode ser que a gente esteja fabricando novas varizes. Isso existe, sabe? Tem indivíduos que já operaram varizes 3, 4 vezes, então isso existe. Então quem que resolve isso para ele? Quem que melhora isso para ele? O cirurgião vascular. Volta lá no angiologista e fala, nego, velho, ó, eu operei esse trem aqui, cara, tá um trem meio esquisito, tá coçando. Porque coceira depois de muito tempo de pé e dor na perna depois de muito tempo de pé são sintomas de insuficiência venosa, que é o que a varize é, né? A varize é um dos estágios máximos dessa insuficiência venosa. Tem gente sem varize que tem sintoma de insuficiência venosa. Então, antes de tomar qualquer atitude, vá no angiologista e fala para ele. Até porque, e se puder, Mário, volta no cara que te operou. Por quê? Porque o cara te operou, puxa vida. Ele lembra da árvore inteira. Ele lembra anatomicamente onde ele tirou, onde ele preencheu, onde que você estava pior, onde que você estava melhor. Você não vai começar a história do zero, entendeu? Perfeito. Aí, Zé Campos, a resposta do doutor Henrique para você. Tem mais dúvidas? Agora do Antônio Vilas Boas, Tô. Boa tarde, os amigos da CBN, ao doutor. Uma pergunta, pode parecer boba, mas eu sempre escuto desde garoto que tem que tomar sol. Gente, tem que tomar sol, vão tomar sol, coloca as crianças no sol e tal. Uma pergunta, é possível ser saudável sem se expor ao sol, sem ter o contato com o sol durante, assim, muito tempo? Um abraço a todos aí, boa tarde. Vai que deu um tsunami, a gente ficou dentro da caverna, 2 meses. E eu sempre ouço falar isso. Tipo, desde criança, literalmente, não ouvinte disso. Tem que pegar sol, sai de casa, pega um pouco de sol. Eu não ia aguentar na caverna com vocês também não, gente. Eu saía no tsunami. Não, ia ser um privilégio pra você. Pra quem? Pra você. Pra quem? Eu, hein? Vai, doutor Henrique, e aí, tem que pegar sol? Ô Mário, assim, o sol, ele faz parte da conversão de vitamina D em boas moléculas para abraçar o cálcio para dentro do osso, para dentro de estruturas que são necessárias. Então, o sol para nós ele é essencial para os ossos, mas ele funciona para várias outras coisas também. Por exemplo, para dar proteção na pele, por exemplo, para algumas células dos olhos, elas são recompostas e funcionam através da luminosidade. Então o sol ele tem vários benefícios, assim. Então, saudável 100% sem o sol, de jeito nenhum. Agora, como é que faz, por exemplo, com populações que moram em extremos, como, por exemplo, Polo Sul, Polo Norte, em que o dia, às vezes, dura, 2 horas? Como é que o cara faz? O cara, às vezes, faz suplementação de algumas das vitaminas que seriam convertidas com o sol. Isso ajuda o cara a se afastar de algumas doenças, como, por exemplo, fraturas espontâneas, o cara quebra o osso só porque ele ficou de pé. Isso existe em algumas condições, sabe? Mas idealmente com o sol. Até porque, Mário, existe uma relação com o sol, uma relação muito saudável com o sol, que você não vai ver o cara no sol de meio-dia, 40 graus, em hábitos ruins. Você não vai ver um extremo obeso debaixo do sol comendo 6 coxinhas, entendeu? Então o sol ele traz pra gente uma energia que transcende a razão humana, assim, sabe? Então, quem que você vê no sol meio-dia? O cara que está fazendo atletismo, o cara que está correndo, o cara que está surfando, o cara... Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, o sol traz esse ímpeto de uma melhor qualidade de vida, assim. Então, a gente está falando mais do que só saúde biológica, até a saúde psiquiátrica do sujeito faz bem para o sol. Por exemplo, na questão da saúde mental, uma das orientações que se faz em consultório de psiquiatria faça esporte
ao ar livre, o cara precisa, entendeu? Ver verde de novo, então o sol tem uma relação boa até com saúde mental. Maravilha. Próxima, Johnny, do Durval? Tem mais pergunta aqui, ó. O Mário Bonella, quem mandou pra gente a outra pergunta foi do Alex. Do Alex eu tô vendo aqui. Do Alex você tá vendo? Achei que era do Durval, não? Vamos lá, do Alex. O do Durval vem depois, eu perdi aqui. Tá bom. Alex, boa tarde, doutor. Quem fuma pode desenvolver quais doenças e o que tomar para tirar o vício? Hoje o doutor Henrique levou um colega pneumologista no Bom Dia Espírito Finalmente, né, Mário? Um médico naquele programa, né? Pelo amor de Deus, o cara é muito fera. Hoje é um médico muito renomado. Não seja doutor tão Henrique, humilde eu ia assim. falar, doutor Henrique. Você tá querendo não é elogio? homem, tá? Você tá querendo elogio? A gente dá elogio pro eu sou senhor. bom de falar. O senhor é fantástico, doutor Henrique. O senhor é um cardiologista excelente, Maravilhoso. O senhor é referência para os médicos. Elogia mais Mário, ele desceu o degrau. Deixa eu falar, ele desceu o degrau, porque ele é todo catedrático, sabe? Ele é um cara todo... Eu tenho intimidade, porque já me considero um amigo, assim. Foi meu professor, hoje é meu chefe, um cara que torce por mim, é muito legal, minha relação com ele é muito boa, assim. E ele é um cara mais catedrático, ele é um cara todo cheio de 9 horas, bicho. 9 horas não é 9 horas pra ele, não. Pra ele é 21 horas, entendeu? Ele é um cara... E hoje ele explicou de um jeitão, cara. Nós ficamos surpresos, cara. Foi muito legal. Coisa de gente que tem didática, né? O médico que traz comunicação, explica pro cidadão, tá prestando um serviço público também, a medicina, muito a prevenção, legal. né? Foi ótima a participação. Muito legal. Foi e muito ele bom. falou claramente, negócio de cigarro vape. Faz mesmo mal do outro cigarro. Não mesmo mal não, faz mal. Pode ser um mal um pouquinho diferente, mas tudo tem nicotina, que é uma substância que tem um poder de viciar incrível. A diferença é que o vape é vapor de água e o outro é fumaça, mas faz mal danado também. Acaba com o pulmão do sujeito, dá enfisema. E tem uma diferença ainda maior, né? O cigarro, eu estudei o cigarro, medicina, né? Medicina estudou o cigarro por 50 anos para ter todas as certezas. O vape não tem 10 anos que os caras estão estudando. Então tem problema no cigarro que eu achei depois de 30 anos estudando cigarro, 40 anos estudando cigarro. O enfisema, por exemplo, a população precisou fumar e começar a morrer com falta de ar, afogando dentro dele mesmo, para eu, depois da necrópsia, interrogar na minha cabeça, esperar 20 anos observando aquilo, para depois eu falar, nossa, é o cigarro, então agora vamos passar 30 anos estudando. Então é coisa de 70 anos, o cara viu há 80, 70 anos atrás. O vape tem 10 anos que a gente está estudando, então é temerário falar que o vape não vai dar nada, porque daqui a 60 anos que eu vou entender os grandes efeitos do vape, entendeu, Mário? Então sai de perto desse trem, porque normal não é você inalar uma fumaça de um vapor de água lotado de substância, cheirinho e gosto, não é normal. O ser humano não nasceu para isso, nasceu para cheirar o cangote dos outros, mas não nasceu para esse trem não, pelo amor de Deus, velho. Como diria Luiz Gonzaga, não vou falar a frase do cangote, quase que saiu. Eu ia abrir uma aspas aqui. Cangote doutor é Henrique, até melhor do que... a gente nasceu para cheirar o cangote. Não para cheirar outras coisas. Vai cheirar. Rapaz, aqui agora falar o negócio do cangote, mas deixa pra lá. Vamos adiante. Mas o Alex está perguntando, que remédio eu tomo para ajudar a tirar o vício? Muita gente, o pneumologista falou hoje, como é o nome dele, doutor? Ele não falou o nome dele, do seu colega. Doutor Rafael Martins. Doutor Rafael Martins falou, olha, o sujeito não é vagabundo porque ele tá fumando e não consegue parar não, tá? Ele é doente. Ele tem uma dependência química de uma substância que tem um poder viciante muito grande, que é a nicotina. Então é preciso buscar ajuda mesmo para parar de fumar. Um remédio específico, ele disse que não tem, mas tem esse centro de apoio, né, doutor Henrique? Exato. E esse centro de apoio hoje trabalha com equipe multidisciplinar, né? Minimamente multiprofissional. Você precisa, às vezes, de mais de um profissional para parar de fumar, né? Precisa de psicólogo, às vezes psiquiatra, precisa de fisioterapeuta, educador físico, o negócio é diferente. Agora, Mário, deixa eu só responder o Alex assim, qual a doença que causa? Todas. Difícil é achar uma doença que o cigarro não causa. Porque, causa mais câncer e não é só de pulmão. Todos os cânceres têm uma relação direta com o hábito tabágico, ou seja, com o fumo. Causa mais doença cardiovascular, ou seja, aqui engloba-se AVC, infarto, doença renal crônica, amputações, aumenta as chances de todas as doenças neurodegenerativas. Aqui vão embora para Parkinson, Alzheimer, doença senil, aumenta o risco de arritmia, de insuficiência cardíaca grave, aumenta o risco de doenças hepáticas, aumenta o risco, e aumenta, é muito difícil o que não aumenta. Então eu perdi meu sogro por cigarro, meu sogro foi fatiando a perna,
porque ele cortava um pedaço da perna, isso na mesma internação. Durou 40 dias fatiando a perna e ele não aguentou. E o cara tinha 60 anos, cara. Ele fatiava a perna, Mário, e o vaso sanguíneo não conseguia levar sangue para cicatrizar. Aí ia apodrecendo o coto, cara. Ele tinha que voltar para o centro cirúrgico e tirar mais 2 centímetros. Aí ele voltava para dentro da unidade, e era remédio de um jeito, era curativo de não sei o que lá, e a vácuo de não sei o que lá das quantas. Passava 10 dias, voltava pro centro cirúrgico, tirava mais 2 centímetros, cara. Morreu perdendo a perna. Foi horroroso, com os braços todos esquemiados, todo preto já. Então, é uma doença muito severa mesmo. Assim. Basta a gente entender que o sujeito morre carbonizado numa situação aguda, como foi naquela boate lá no sul do país. Aquela fumaça, ela difere, Mário, muitíssimo pouco da fumaça do cigarro. Só que você carboniza seu pulmão ao longo de 30 anos. Essa é a única diferença. Fiz cirurgia de próstata. Eu? Não. O nosso ouvinte, Jorge Fraga. Ele fez uma cirurgia de próstata. Tem incontinência urinária. Tem jeito, doutor? Tem cura? Incontinência é fazer xixi toda hora e vai só sair um pouquinho, é isso? Incontinência é quando você não consegue segurar a urina. Aí chama incontinência urinária. E as fezes seria incontinência fecal. Mário, é uma complicação da cirurgia de próstata, principalmente as cirurgias mais antigas, isso era mais comum. Hoje em dia, por metodologia, por várias outras coisas, essas intercorrências são menores, mas existe tratamento. Agora, se o tratamento cura ou se ele melhora, tem uma diferença aí. Alguns pacientes resolvem, outros pacientes, infelizmente, não resolvem completamente. Quem responde muito bem isso para ele é um urologista, que vai, aliás, orientar ele a fazer fisioterapia uropélvica, que é uma fisioterapia, que é um fisioterapeuta que é especialista na reabilitação de um grupo muscular que dá esse amparo, que dá esse arcabouço do cara conseguir controlar a urina. Temos alguns nomes no estado bons nisso aí, viu? E acho que ele tem no estado uma equipe pronta para atender. Agora, reabilitação, Mário, é sempre uma incógnita. Você não consegue olhar para um sujeito desse, ou para um pós-AVC, por exemplo, que parou o lado esquerdo, e falar para ele que dia 4 de novembro de 2027 ele vai estar fazendo tal coisa. Isso é impossível em qualquer lugar no mundo, o cara não consegue dizer isso. Porque reabilitação, ela é estímulo dependente, claro, você tem que estimular, tem que ser uma boa equipe, um bom fisioterapeuta, um bom remédio, mas depende do status do paciente. O paciente tem que dar conta de reagir ao estímulo que está sendo dado para ele. Essa equação, ela não é simples. Volta e meia um paciente com muita lesão melhora muito, e volta e meia um paciente com pouca lesão não melhora nada. Isso existe. Perfeito. Johnny, tem pergunta? A pergunta do Durval aqui, doutor. Temos 3 minutos. Olha, ele tá falando o seguinte, que apareceu uma coceirinha no pé, ele achou que era uma micose, tratou, mas aquilo voltou, não era micose. Percebeu que quando fica nervoso aquilo se intensifica, depois dá uma casquinha mais intensa, acaba, mas volta de novo. É uma dermatite, segundo ele, que já dura uns 5 anos. Já tratou até como psoríase e não sabe o que fazer, doutor. Dermatologista. E dermato, oftalmo, otorrino, a gente já falou isso aqui uma vez. É uma área da medicina tão diferente que não precisa nem pedir ajuda para o marido da dermato. Ele não sabe também. Porque minha mulher, por exemplo, sabe uns treinos de cardiologia que eu faço o dia inteiro dentro de casa. O marido da dermato, ele não sabe, porque é muito diferente, é uma medicina muito diferente. Dermatologista, qualquer lesão de pele, principalmente lesões com mais de 3 semanas, 1 mês, para o que você está fazendo, marca um dermatologista e vai no cara. Porque pode ser absolutamente nada, pode ser uma micosezinha qualquer, mas pode ser início de câncer de pele, cara. Eu levei minha menina para ver umas pintas na minha menina de 10 anos de idade, para você ter ideia de como isso é importante. E eu não sou paranoico não, Mário? Eu sou quase um índio, cara. Eu sou um cara muito tranquilo. Mas ela tinha lesões de pele, pintas que me assombravam, e eu levei no dermato, porque eu, como médico, com amigos dermatologistas, não fui capaz de ir tirando as dúvidas que eu precisava. E foi uma consulta de quase 1 hora. Porque o cara olha com uma destreza diferente, ele viu se precisava de biópsia ou não, é uma medicina completamente diferente. Então, Johnny, nesse caso eu não tenho como responder, cara, dermatologista. Maravilha, doutor Henrique Bonaldi. Nascemos para cheirar cangote. Com essa frase, doutor Essa Henrique, é a frase do dia. Abre aspas. Né? É a frase do dia a hoje. gente encerra o programa de hoje. Desculpas. Nascemos para quê, Adalberto? Pra cheirar que eu Minha gosto. mulher Fica nos brava nossos comigo. corações. Doutor Henrique, muito obrigado, viu? Tchau, gente. Vão com Deus. Boa semana. Até terça-feira que vem.